Opa, tudo bem, pessoal? Ah, então, vamos fazer a aula 26 aqui gravada, né? Que eu achei melhor, já que a maioria dos alunos não poderia ir na aula agora quarta. E se a gente fosse deixar para compensar outra hora presencial, a gente ia chegar muito perto do final do semestre. Então, estou gravando aqui. Ah, eu achei melhor também colocar no YouTube para, enfim, já tinha pensado em talvez fazer um canal em algum momento e daí fica ali o conteúdo para qualquer pessoa que tiver algum interesse no assunto, né, e quiser ver a aula. Então tá. Bom, a aula 26 é seguindo as nossas aulas sobre mereologia e agora é sobre a tese de que composição é, em algum sentido, identidade. Ahn, bom, essa é uma tese com alguns autores que defendem ela. O mais famoso é o David Lewis, o Donald Baxter e o Armstrong. Mas antes de explicar em detalhes em que ela consiste, eu achei que seria interessante falar de uma frase que é meio inútil, mas que às vezes a gente vê nesses debates, né? Ah, que é essa pergunta: se um todo é apenas a soma de suas partes. E eu já vi em mais de um lugar as pessoas criticarem essa frase como sendo algo que, tipo, soa profundo, mas tu vai analisar, meio que não tá dizendo muita coisa. E quem eu acho que faz a melhor crítica a essa frase que eu vi até agora foi a Verity Hart, ah, no livro dela Plato on Parts and Wholes, que ela fala sobre mereologia no Platão, mas ela começa falando algumas coisas mais gerais e também de um pouco de mereologia contemporânea e ela critica essa frase. Por quê, né? Bom, o que que significaria dizer que um todo é a soma de suas partes? Ah, bom, soma a gente pensa em contar, em somar coisas e tudo mais. Então, a gente pode imaginar que é pegar uma coisa e juntar com outra. Daí, digamos, sei lá, juntar várias coisas num lugar e encostar elas, a gente tem um todo. Bom, ela menciona que o Van Inwagen, no livro dele Material Beings, deu vários argumentos para que a ideia de que simplesmente encostar ou encaixar ou fazer esse tipo de ligação física entre objetos não é suficiente para a gente ter um todo. O que mais pode estar sendo dito aí? Talvez o que se esteja querendo dizer é que um todo é composto de partes, mas isso é algo que ninguém nega. Isso todos os lados do debate concordam. Não quer dizer muita coisa. E ela acha que essa frase é problemática também porque ela tem termos singulares dos dois lados, né? Tem um todo e tem a soma de suas partes. Ele está dizendo que uma coisa é idêntica a outra coisa. Só que a questão mais difícil, diz ela, é como é que uma coisa pode ser idêntica a várias coisas. Ou pode ser várias coisas, em algum sentido. Então, usar a expressão a soma num dos lados meio que transfere o problema para outro nível, né? Agora a gente está falando de dois termos singulares, mas daí a soma ela vai ter que ser, em algum sentido, uma coisa que é muitas coisas. E daí aí tá o problema. Ah, e ok, isso é a tese de que um todo é a soma de suas partes. Que parece que ele não está dizendo muita coisa, né? E a negação dessa tese? O que que seria isso? Dizer que um todo não é apenas a soma de suas partes. Pareceria dizer que tem algo mais no todo que apenas as suas partes. Mas o que seria esse algo mais? Esse algo mais seria uma outra parte? Não pode ser, né? Porque a gente já listou todas as partes da coisa antes. Mas então, se não é uma parte do todo, como é que é algo do todo? O que que é essa coisa a mais? Ahn, enfim, essa frase de efeito é meio confusa e é melhor a gente não usar ela, de um modo geral. Ahn, mas tá. Uma coisa que talvez pudesse querer dizer com aquilo é a tese de composição como identidade.
E daí o autor mais famoso por ter apresentado isso foi o David Lewis. Daí tem dois livros dele que eu mencionei em outras aulas, Parts of Classes e um The Plurality of Worlds. Ahn, e neles ele dá dois argumentos diferentes a favor do universalismo meriológico, né? A tese de que para quaisquer objetos tu vai ter um objeto composto por eles. Um e apenas um objeto composto por eles, né? Um dos argumentos é o de que os nossos critérios do senso comum, para dizer quando a composição ocorre, são inerentemente vagos. Então, por exemplo, é uma questão meio vaga quantas peças a gente precisa para dizer que ali a gente tem um carro, ou quantos átomos em qual arranjo são necessários para a gente ter uma mesa, ou esse tipo de coisa. Então, dizer que simplesmente quando tu tem um grupo de objetos, tu também tem um objeto composto por eles, elimina toda essa questão de vagueza sobre composição. Sempre acontece. Claro, esse raciocínio a favor do universalismo meriológico funcionaria igualmente bem a favor do niilismo meriológico, de que nunca acontece composição, né? Somente os casos vagos. Mas tem outro argumento que o Lewis dá a favor do universalismo meriológico, dessa vez nesse Parts of Classes, que é um livro em que ele tenta introduzir noções de meriologia na teoria dos conjuntos. O argumento consiste em dizer que, em algum sentido, a composição é igual à identidade. Então, o meu computador seria idêntico aos átomos que compõem ele. Ah, e os átomos da minha perna seriam idênticos à minha perna, em algum sentido. Bom, ah, essa posição foi criticada por vários autores, e daí eu quis começar apresentando o artigo do Van Inwagen contra isso, que assim, eu acho que é que meio que ele cava o buraco em terra e coloca a terra por cima da tese de que composição é identidade. Porque assim, eu acho que é um artigo muito bem escrito e que ele passa por várias interpretações do que esse slogan de composição como identidade pode querer dizer e mostra uma a uma como elas não funcionam muito bem. Ele é bem completo, então para mim ali ele responde a tese. Mas vamos ver quais que são os argumentos, né? Ele inicia o artigo falando sobre a meriologia extensional clássica, que é aquela teoria que eu comentei em outra aula lá de que ela é uma versão dela foi desenvolvida pelo Leshniewski e ela também está naquele livro do Goodman com outro autor, não me lembro qual, que é The Calculus of Individuals, que é uma teoria sobre a lógica da relação parte-todo. E daí teria dois axiomas pelos quais ela é famosa, né? O de que a relação de ser parte D é transitiva. Então, se A é parte de B e B é parte de C, então A é parte de C. E o axioma de que para quaisquer objetos existe uma e apenas uma fusão desses objetos. Fusão seria um objeto que tem eles como partes, né? Então, algo que eles compõem. Ahn, bom, e ele apresenta a tese do Lewis, dizendo que o Lewis argumenta que a composição seria inocente por ser identidade em um certo sentido. E daí o Van Inwagen diz, ok, em um certo sentido, mas em qual sentido? E daí a gente vai tentar tirar sentido disso aí, né? Ahn, e daí ele passa por várias frases que o Lewis disse no livro dele. E frases que parecem ser argumentos ou inícios de um argumento a favor da tese de que composição é identidade. E ele responde a cada uma delas. Então, por exemplo, Lewis diz que uma fusão não é nada além de suas partes. A expressão em inglês é nothing over and above. Ahn, e o Van Inwagen questiona simplesmente o que significa isso. Dizer que não é nothing over and above.
outra coisa, né? É meio similar à frase que a Vert Hart criticou ali no começo que a gente mencionou. Ahn, isso significa dizer que a coisa não tem nenhuma parte além das partes próprias dela. Ah, quer dizer, se a gente considerar a coisa como parte de si mesma, né, teria. Mas, digamos, todas as partes próprias de uma coisa são as partes que compõem ela, porque isso não é algo que alguém discorde. Ele disse que seria bom saber um exemplo de algo que é something over and above, outra coisa para o Lewis. Só que ele não dá um exemplo de uma coisa dessas. Outra frase que o Lewis usa é dizer que a fusão dos x é os x. Ou então os x são a fusão dos x. Bom, o problema disso aí pro Van Wagen é que essa frase parece estar gramaticalmente incorreta, né? Porque a gente tem um plural aqui na esquerda, ah, não, um singular aqui na esquerda, daí o verbo ser no singular, e daí a gente tem um plural na direita. A gente tem um plural na esquerda, e o verbo ser no plural, e daí um singular na direita. E daí é meio difícil tirar sentido dessa frase, porque normalmente a gente usa o é para uma coisa que é idêntica a uma coisa, ou são para várias coisas que são idênticas a várias coisas. Ah, por exemplo, ah, os empiristas britânicos são Locke, Berkeley e Hume. Ou então, ah, o autor da História da Filosofia Ocidental é Bertrand Russell. O, o Van Wagen menciona que tanto a identidade singular quanto a identidade plural parecem ser definíveis pela noção de ser um dos. Mas ele não vê como isso poderia ser utilizado para definir uma identidade mista, que de um lado tu vai ter um plural e do outro lado tu vai ter um singular. Então essas frases aqui para ele só estão sintaticamente incorretas. Ou então, outra coisa que o Lewis fala, o são da composição é, por assim dizer, a forma plural do é da identidade. Bom, Van Wagen diz que ele não tem muita ideia do que o por assim dizer pode significar nessa frase, mas ele diz que o som da composição não precisa ser a forma plural da identidade, porque a gente tem um candidato muito melhor para a forma plural do é da identidade. O são da identidade. Que nem, que nem a gente mencionou antes, os empiristas britânicos são Locke, Berkeley e Hume. Então já existia uma forma plural do é da identidade. E não é o são de composição. Outra frase. O todo é as muitas partes contadas como uma coisa. Evan vai questionar o que significa contar várias coisas como uma coisa. Ele pensa, alguém poderia dizer, ahn, ela, ela se interessa pelo, em- pelo empirismo britânico. E daí aqui nós temos o. Não, ela tem um assunto de interesse, que é os empiristas britânicos. Isso pareceria ser tomar várias coisas como uma coisa. Na verdade, o que a gente tem aí, diz o Van Wagen, é um, um tópico, que é o que ela se interessa. E daí esse tópico tem várias partes, como a vida dos empiristas britânicos, as relações deles com outros filósofos, as teses filosóficas deles, a epistemologia e a ética de cada um deles. Ahn, ele diz que, presumivelmente, existem muitas maneiras de se tomar várias coisas como uma coisa. Só que nenhuma das maneiras que ele consegue pensar ajuda muito a explicar essa noção de composição como identidade. Ahn, bom, e também nessa frase, de novo, a gente tem o singular de um lado e plural de outro, que parece não ser algo gramatical. Daí outra frase que o Van Wagner analisa. Tomando os x juntos ou separados, eles são a mesma porção da realidade de qualquer jeito. Aqui ele lista
várias tentativas de tirar algum sentido dessa frase, né? Ahn, e eu, até quando ia dar aula presencial, eu ia ler diretamente cada uma delas, porque é difícil decorar todas, e acho que vale a pena mencionar todas elas. Mas como agora está online, eu posso mostrar aqui, né? Ah, ok, então meus x juntos ou separados, os x são a mesma porção da realidade de qualquer maneira. Aqui as tentativas de tirar sentido disso. Será que isso significa a fusão dos x é a fusão de certos simples, os y? Os simples que são partes de qualquer um dos x são os y? Ah, então, por exemplo, né? Digamos que os x são as minhas células. Ah, e os y são os átomos que compõem as minhas células. Logo, a fusão dos x, ou seja, eu, é a fusão de certos simples, os y, que são os meus átomos. Os simples que são partes de qualquer um dos x são os y. Ou seja, os simples que são partes de qualquer uma das células do meu corpo são os átomos que compõem as células do meu corpo. Só que essa frase aqui pode até ser algo que a gente aceite, mas não explica de nenhuma maneira como composição é identidade. Ou então ele dá essa outra sugestão. E daí, de novo, né? Se a gente acreditar que no nível último da realidade a gente vai ter stuff, que é essa coisa contínua, sem partes simples, que eu mencionei em outra aula. Ah, a fusão dos x é constituída por uma certa quantidade y de stuff. E a quantidade total de stuff, tal que qualquer dela constitui qualquer um dos x, é y. De novo, se a natureza ótima da realidade for stuff, essa frase pode ser aceitável, mas ela não explica composição como identidade. Ou então essa frase: a fusão dos x ocupa, ou se encaixa exatamente em, uma certa região do espaço y. A região do espaço que é coletivamente ocupada pelos x é y. Essa é uma frase ok, mas de novo, não ajuda a explicar composição como sendo identidade. Ou então essa frase: a mesma distribuição espacial de formato e cor e outras propriedades locais é determinada pelo modo que os x são e pelo modo que a fusão dos x é. Comece com a fusão e determine a distribuição sem levar em consideração o fato de que ela tem partes próprias, ou comece com o x e determine a distribuição sem levar em consideração o fato de que eles têm uma fusão, e você vai ter a mesma distribuição. Isso é outra coisa que a gente pode aceitar, e isso também não nos ajuda a entender a composição como identidade. Outra coisa, né? Ah, o Lewis fala: se comprometa com a existência dos X juntos, ou um de cada vez, é o mesmo comprometimento de qualquer jeito. O comprometimento novo é redundante dado o antigo. Daí o Volkswagen dá um exemplo. Ah, ele diz: eu, por meio disso, me comprometo com a existência dos racionalistas continentais. Isso para ele é se comprometer com a existência dos racionalistas continentais todos de uma vez. Daí ele imagina três frases que ele poderia dizer. Eu, por meio disso, me comprometo com a existência de Descartes. Eu, por meio disso, me comprometo com a existência de Leibniz. Eu, por meio disso, me comprometo com a existência de Spinoza. Isso é se comprometer com a existência dos racionalistas continentais, um de cada vez. Mas não é isso que o Lewis quer dizer com composição como identidade. Porque ele quer dizer que, após se comprometer com a existência de cada uma dessas pessoas, a gente se compromete também com a existência de um objeto, tal que a matéria se sobrepõe a esse objeto sem somente se sobrepõe a um dos três racionalistas continentais. E esse é outro comprometimento. Não é nada claro como esse comprometimento seria redundante, dado o comprometimento antigo, que o comprometimento antigo tenha sido feito de uma só vez ou em três frases separadas. Outra expressão. Se você fizer um inventário da realidade, seria contar duas vezes listar a fusão dos x e também listar os x.
Ah, contar duas vezes, a expressão é double counting. Daí Van Wagen pergunta, por quê? Por que seria contar duas vezes? Daí tem um exemplo que o Donald Baxter dá e que o Lewis aprova, que é de, digamos, alguém tem um campo, uma propriedade no interior, que são 6 hectares de terra, digamos. E daí te perguntam ah, quanta, sei lá, qual o tamanho da tua fazenda. Daí tu diz, eu tenho sete quadrados de plantação, né? Tem cada um dos 6 menores e daí tem o quadrado maior composto por todos os hectares. Daí, bom, se tu respondesse disso, tu estaria exagerando a tua propriedade. Mais ou menos essa é a ideia que tá por aqui. Mas, assim, isso é uma questão de explicar a propriedade em um certo contexto linguístico. Mas para mostrar que não é redundante falar no falar sobre a propriedade total, né? Ele imagina que a gente tem um conjunto de frases. Por exemplo, uma frase seria x é parte de y e z é parte de y e x não tem o mesmo tamanho que z. E daí a gente tem que atribuir valor de verdade para cada uma dessas frases, né? Daí a gente tem que ter um conjunto de objetos para a gente substituir no lugar do x, do y e do z, para atribuir valor de verdade a cada uma dessas frases. Quantos objetos vão estar no nosso domínio de quantificação? Vão ter que ser 7, né? Se a gente só levar em consideração os 6 hectares e a área total. Se a gente só tivesse 6, a gente não ia conseguir atribuir valor de verdade corretamente a essas frases. Então a gente tem que se comprometer que ah, a propriedade total é uma coisa diferente nesse contexto. E não é redundante falar nela, caso a gente já tenha as 6 primeiras. Então, ok. Essas várias frases que o Lewis menciona não parecem nos ajudar muito em tirar sentido da noção de composição como identidade. Daí o Van Wagen vai para outra argumentação, que é uma argumentação devido ao Armstrong. O que o Armstrong diz é algo diferente do que o Lewis diz, por mais que muitos autores entendam que eles estão dizendo a mesma coisa, né? O Van Wagen esclarece que não é exatamente a mesma coisa. O que o Armstrong faz é chamar sobreposição de identidade parcial. Então, digamos, a gente tem uma casa, a gente tem uma outra casa do lado dela, e elas dividem um muro. Então, diz o Armstrong, elas não são completamente diferentes, elas têm uma identidade parcial. Que isso, a maneira mais comum de falar, quer dizer que elas se sobrepõem parcialmente, né? Uma parte de uma é também uma parte da outra. Ah, e daí o que o Armstrong sugere é que como existe uma semelhança entre a noção de identidade e a noção ser parte de, é, é algo positivo a gente chamar ah, sobreposição de identidade parcial e tratar a identidade clássica como um caso extremo de identidade parcial, ah, porque assim a gente vai estar dando destaque para essas semelhanças entre identidade e ser parte de. E daí quais seriam essas semelhanças, né? Ah, pelo que o Van Wagen consegue entender dos escritos, parece ser a ideia de que tanto identidade quanto ser parte de são definíveis a partir de sobreposição. Por exemplo, né, x é idêntico a y, se e somente c. Para qualquer z, uh, z se sobrepõe a x, se e somente c, z se sobrepõe a y. Ou então, uh, x é parte de y, se e somente c para qualquer z. Se z é parte de x, então z é parte de y. A gente define tanto ser parte de quanto identidade por meio de sobreposição.
E outra ideia que parece estar por trás disso é a ideia de que se algo acontece com uma parte, essa coisa acontece também com o todo. Na verdade, alguma coisa acontece com o todo e normalmente é a mesma coisa. Então, digamos, se eu toco em uma parte da minha mesa, automaticamente eu toquei na minha mesa. Então, ok, seria outra coisa que sugere alguma analogia entre identidade e ser parte de. Mas Van Wagenen diz, ainda que a gente aceite isso e comece a falar em identidade parcial em vez de sobreposição, isso não explica a composição como identidade do jeito que o Lewis estava definindo. Não mostra como, por exemplo, se eu reconheço os átomos da minha mesa, eu automaticamente reconheço a minha mesa como um objeto existente. Ou é redundante listar a minha mesa para além de listar os átomos da minha mesa. Então o Armstrong está falando outra coisa, diz o Van Wagen. Por mais que tomem ele como alguém que está defendendo a mesma tese que o Lewis. Ah, ok. Esses textos que o Van Wagen analisou inicialmente são uma primeira apresentação da tese do Lewis. Mas ele disse que o Lewis depois sugere uma versão qualificada, ah, em que ele reconhece que, na verdade, importa o jeito que tu corta as coisas. Por exemplo, né? ah, embora os átomos da minha mesa sejam idênticos à minha mesa, nem tudo que é verdade dos átomos da minha mesa vai ser verdadeiro da minha mesa. Por exemplo, eles são muitos enquanto ela é uma. O Lewis diz algo mais ou menos nessas linhas, e o Van Wagen diz que, embora ele não consiga entender completamente tudo que o Lewis faz ali, uma coisa ele pode dizer. Esse último comentário, de que eles são muitos e ela é uma, resume muito bem os problemas que ele tem em tirar sentido da noção de composição como identidade. Ahn, e daí, bom, nessa versão qualificada, o, o Lewis sugere expandir a noção de identidade para cobrir a noção de meriologia. Ahn, então, por exemplo, a relação de composição seria um dos casos de identidade. Ahn, identidade vai ser uma noção mais genérica. E a razão para ele fazer isso é que ele diz que existem várias semelhanças entre composição e identidade. 5, na verdade. E daí aqui, de novo, o Van Wagen lista cada uma das 5 e aponta os problemas com cada uma delas. Então, vamos analisar essas 5 supostas semelhanças entre composição e identidade. A primeira, que o Lewis diz, é redundante dizer que x e y existem quando x é idêntico com y, e é redundante dizer que x e os y's existem quando x é uma fusão dos y's. Bom, o Van Wagen diz que ninguém que negue composição como identidade ou que negue o universalismo meriológico vai concordar com isso. Hum, Não parece ser redundante dizer que a minha mesa existe, dado que os átomos dela existem. Ainda que a minha mesa seja uma fusão dos átomos da minha mesa. Ou então a suposta segunda semelhança. Quando x existe, é automaticamente verdadeiro que algo idêntico a x existe. E quando os x existem, é automaticamente verdadeiro que a fusão dos x existe. De novo, isso é algo que alguém que aceite o universalismo meriológico vai concordar. Mas isso não é aceito por qualquer um. Então, não é uma semelhança que os oponentes do Lewis vão reconhecer para ele convencer eles a tratar a composição como um caso específico de identidade. Vamos ver aqui a terceira suposta semelhança. Não pode haver duas coisas idênticas a x e não pode haver duas coisas que sejam a fusão dos x. Aqui a gente teria uma analogia com a transitividade da identidade, né? Se x é idêntico a y, y é idêntico a z, x é idêntico a z. Ahn, Se x é y e y é a fusão dos z's, então x é a fusão dos z's.
Isso o Van Wagen diz que ele concordaria, mas que nem todo filósofo vai concordar. Vai ter filósofos que acreditam que existem duas coisas que são a fusão dos X. Daí tem aquele exemplo que eu mencionei em uma aula passada, né? Do pessoal que diz que a estátua é algo diferente do amontoado de barro que a constitui. Por mais que eles sejam os dois compostos exatamente pelos mesmos átomos, eles teriam características diferentes. Por exemplo, predicados como sobreviveria a ser amassado e não sobreviveria a ser amassado. Então vão ter filósofos que não vão concordar com essa três. A quarta, descrever totalmente X é descrever totalmente algo idêntico a X, e descrever totalmente o X é descrever totalmente a sua fusão. Bom, com essa, o Van Wagen diz que ele concordaria só se a gente mudasse e qualificasse essa tese para dizer que descrever totalmente os X é descrever totalmente, digamos, a distribuição de propriedades locais naturais no espaço que a fusão dos X ocupa, ou algo do gênero. E o fato é que o Lewis também tem que acreditar nessa versão qualificada. Porque ele mesmo disse que nem tudo que é verdade dos X é verdade da fusão deles, né? Por exemplo, os X são muitos e o Y é um só, que nem ele disse. Então essa quarta, ele mesmo só aceitaria uma versão bem qualificada. E a quinta e última suposta semelhança. X e Y precisam ocupar a mesma região do espaço-tempo se são idênticos, e x e os y precisam ocupar a mesma região do espaço-tempo se x é a fusão dos y. Bom, essa aqui, o Van Wagen diz, ele aceita sem qualquer, sem qualquer qualificação. E ele não menciona nenhum outro filósofo que discordaria disso, eu acho que, de modo geral, as pessoas concordariam com isso. Mas então, de repente, a gente tinha cinco grandes semelhanças entre composição e identidade, e no final das contas parece que a única que todo mundo concordaria é essa aqui, né? De que as partes de uma coisa ocupam a mesma região do espaço que essa coisa. Isso não é nenhuma grande analogia, diz o Van Wagen. Não parece sugerir que composição é só um caso especial de identidade. E daí o Van Wagen termina o artigo fazendo uma analogia com o teísta e o realista modal, né? Pode ser que se tu for um universalista meriológico, ahn, e tu adote a composição como identidade, tu ache bom, ahn, dessa tua tese o fato de que ela torna algumas coisas, digamos, que ela torna o comprometimento com a mesa, algo automático a partir do comprometimento com a existência dos átomos da mesa, né? De repente, postular objetos compostos não é um comprometimento a mais e tu acha isso algo positivo da tua tese. Mas quem não é universalista meriológico e não aceita a composição como identidade não vai achar isso uma vantagem da tua teoria. Porque ele vai dizer que a tua teoria está errada. Que se comprometer com objetos compostos é algo para além de se comprometer com as partes deles. Do mesmo modo, o teísta, ele pode achar algo bom da posição teísta o fato de que dá uma razão para a existência do universo. Mas o ateu, que acha que o universo não precisa de uma razão particular para existir, não vai ver isso como vantagem do teísmo, vai ver, na verdade, como uma falha. Está dando uma razão para algo que simplesmente não tem uma razão. Ou então, o realista modal, ele pode achar algo positivo da tese dele, o fato de que ah, consegue fazer uma análise reducionista da modalidade. Mas quem não é realista modal vai achar isso algo negativo dessa tese, porque essa pessoa vai tomar a modalidade como primitiva e vai achar que os fatos sobre modalidade que o realismo modal lista não são os fatos verdadeiros sobre modalidade. Então, ok. Não parece ser muito possível a gente tirar o sentido dessa noção de que composição é identidade. Parece vir meio de uma intuição
que quando a gente tenta tornar mais específica, a gente não consegue muito bem. Ah, eu quis mencionar também um outro artigo que critica a composição como identidade, do Chris McDaniel, ah, que ele, assim, não faz o mesmo processo do Van Wagenen de frase por frase tentar tirar sentido delas. Ele diz que composição como identidade está comprometida com o princípio, que ele chamou de princípio de duplicação plural, e que esse princípio é falso, logo, composição como identidade é falsa. Ah, vamos aos poucos explicar o que seria esse princípio, né? Bom, ele começa especificando algumas noções, né? Se A é idêntico a B, uma duplicata de A também é uma duplicata de B. E o mesmo vale para pluralidades idênticas. Se os x são idênticos aos y, uma duplicata dos x também é uma duplicata dos y. Uma duplicata é aquilo que eu mencionei numa das aulas sobre realismo modal, de que é um objeto que, digamos, tem a mesma distribuição de propriedades perfeitamente naturais na região do espaço-tempo dele, que as diferentes partes dele estão nas mesmas relações externas de distância umas para com as outras, mas que podem estar em relações externas diferentes de distância a outros objetos, né? Então, por exemplo, uma duplicata da minha mesa vai ser igualzinho à minha mesa com relação a que átomo, que elétron, que próton tá onde, e a distância de cada átomo, de cada elétron, cada próton e tudo mais. Mas digamos, pode dizer que a minha mesa esteja no meu quarto e a duplicata esteja em outro planeta, ou algo do tipo, né? Está dizendo que se é idêntico a B, uma duplicata de A também é de B, e o mesmo vale para pluralidades idênticas. Até aí, nada que alguém a princípio discordaria. Daí ele introduz uma versão plural da lei de Leibniz. Para quaisquer x, w e z, se os x são idênticos a w, daí que a gente já está falando em composição, em identidade entre plural e um singular de um lado, né? Então, se é uma duplicata de w, C e somente C há y, tais que são duplicatas plurais dos x e são idênticos a z. Ah, vamos repetir de novo com calma. Ok, a gente tem o x, o w e o z. Os x são idênticos ao w. Então, o z só vai ser uma duplicata do w. Digamos, os x são os átomos da minha mesa e w é a minha mesa. Z vai ser uma duplicata da minha mesa se há y, tais que são duplicatas plurais dos x, ou seja, duplicatas dos meus átomos, dos átomos da minha mesa, e que são idênticos ao z, que é para ser a duplicata da minha mesa. O princípio também parece ok, né? E daí o princípio de duplicação plural, ele surge quando a gente substitui identidade por composição, nessa versão plural da lei de Leibniz, né? Que é algo que quem entende composição como identidade vai ter que aceitar. Para quaisquer x, w e z, se os x compõem w, então z é uma duplicata de w se e somente se há y, tais que são duplicatas plurais dos x, e compõem z. Ahn, o McDaniel ele diz que o, um amigo de composição como identidade deveria aceitar essa versão plural da lei de Leibniz, ahn, baseados em algumas frases que eles costumam utilizar. Por exemplo, o Lewis diz coisas como: se tu descrever completamente as partes, tu descreveu completamente o todo. Ahn, e daí, bom, se segue que se tu tem duplicata das partes, tu tem duplicata do todo, né? Porque ter duplicata das partes é descrever completamente as partes. Só que, claro, né? A gente precisa deixar algumas propriedades das partes de lado. Porque senão a gente teria que descrever completamente qualquer coisa, seria descrever completamente o universo. Por exemplo, é uma propriedade de um átomo meu que ele existe em um universo tal que o Sol
dentro do Sol ocorre fusão de hélio e isso manda energia, energia para a Terra que alimenta as plantas e tudo mais. Tipo, a gente poderia imaginar propriedades assim muito complexas, mas por meio das quais a gente explicaria tudo do universo. Então essas têm que ser deixadas de lado. Então a gente teoricamente vai levar em consideração só as propriedades perfeitamente naturais distribuídas em uma certa região do espaço-tempo do objeto, né? Então tá, temos aqui o princípio de duplicação plural. Ahn, o McDaniel menciona que ele parece funcionar com o exemplo do campo que a gente mencionou antes, né? Se a gente tem ah, algumas áreas de um campo que são duplicatas exatas do, das 6 áreas do meu campo, então as 6 áreas do meu campo vão ser idênticas a um campo inteiro, grandão, se somente se essas duplicatas forem idênticas a, a um outro campo que é uma duplicata do meu campo inteiro, né? E é a mesma coisa, elas vão compor esse campo inteiro que é uma duplicata do meu, sem somente ser as partes do meu campo compuserem as partes, ah, compuserem o meu campo inteiro. Mas o problema com esse princípio, diz McDaniel, é que ele parece tornar propriedades fortemente emergentes impossíveis. Daí vamos ver como é que ele define uma propriedade fortemente emergente. F é uma propriedade fortemente emergente se e somente se é perfeitamente natural, pode ser exemplificada por objetos materiais compostos e não sobrevém localmente pelas propriedades perfeitamente naturais e relações exemplificadas apenas por objetos materiais atômicos. Ou seja, seria tipo uma propriedade minha que não pode ser, digamos, deduzida logicamente a partir das propriedades dos átomos do meu corpo e as suas relações. Ahn, então, digamos, né, eu ter 78 quilos não é uma propriedade fortemente emergente porque parece ser algo que se segue logicamente da quantidade de átomos no meu corpo e tudo mais. Ahn, ok, mas agora por que que isso seria um problema para o princípio de duplicação plural, né? O argumento dele, em resumo, é o seguinte: ahn, se composição como identidade é verdadeira, o princípio de duplicação plural é necessariamente verdadeiro. Ele adiciona esse necessariamente. A ideia por trás, eu acho, é de que seria uma verdade lógica ou uma ou então é aquela ideia de que verdades metafísicas são necessariamente verdadeiras. Mas eu já acho meio complicado colocar necessário aqui no meio. Porque, enfim, eu mencionei em outra aula, né, que às vezes eu tenho um pouco de problema com a noção de necessidade sendo algo para além de simplesmente algo tautológico ou algo do tipo, né? Mas tá, digamos, né? Vamos aceitar essa premissa. Ah, só que o princípio, ah, só que como o princípio de duplicação plural é incompatível com propriedades fortemente emergentes, então elas teriam que ser impossíveis, só que elas são possíveis, logo aí tem uma redução ao absurdo, logo a composição como identidade não é verdadeira. Por que que o princípio de duplicação plural ah, tornaria essas propriedades impossíveis, né? Digamos, a gente vai ter os átomos do meu corpo, e daí eles vão compor o meu corpo. E daí a gente vai ter o duplicatas exatas dos átomos do meu corpo em outra região do espaço. E daí elas compõem um outro objeto.
Segundo o princípio de duplicação plural, esse outro objeto teria que ser uma duplicata minha. Só que uma propriedade fortemente emergente é tal que ela não advém simplesmente dos átomos e da distribuição deles no meu corpo. Então, poderia ser o caso que esse outro objeto que as duplicatas dos meus átomos compõem tenha uma propriedade fortemente emergente que eu não tenho. E daí, portanto, ele não seria uma duplicata minha. Ok, mas por que que a gente deveria acreditar que existe essa coisa? Que poderia ter, digamos, átomos que são duplicatas dos átomos do meu corpo, mas eles compõem algo que não é uma duplicata minha, que tem uma propriedade fortemente emergente que eu não tenho. Bom, o McDaniel ele dá dois exemplos, né? Ele primeiro fala em qualia e de zumbis filosóficos, que nem a gente falou na aula lá de filosofia da mente. Parece possível que existisse um, um ser ali que é- tem átomos exatamente na mesma disposição que eu, mas que não tem nenhuma sensação, ao contrário de mim. Então, digamos, as qualis seria uma propriedade fortemente emergente minha que esse zumbi filosófico não teria. Daí os átomos dele seriam duplicatas dos meus átomos, mas eu não seria uma duplicata dele. Ou então, o McDaniel menciona rapidinho física quântica e não entra muito no assunto, porque que eu me lembro ele mesmo reconhece que ele não é especializado no tema, mas que alguns o team modeling, ele diz que parece que a frequência de onda, eu acho, ah, do universo seria algo que não não adviria logicamente do estado das ondas de todos os átomos ou outros objetos mais simples. Seria, digamos, uma propriedade fortemente emergente. Ele não entra muito em detalhes nisso, mas parece que algumas coisas da física quântica podem sugerir propriedades fortemente emergentes nesse sentido que o McDaniel define. Então, ok. Poderia ser o caso que o princípio de duplicação plural é falso, logo ele não seria necessariamente verdadeiro. E daí, se a gente aceitar isso, de que se composição como identidade é verdadeira, o princípio de duplicação plural é necessariamente verdadeiro, então a gente teria que composição como identidade é falsa. Eu- Mas não me é muito claro porque que a gente não poderia dizer que composição como identidade é algo verdadeiro no nosso mundo, mas que não é verdadeiro em outros mundos, né? Só se a gente tomar ela como uma tese lógica e não metafísica. Ahn, e daí bom, o McDaniel finaliza o artigo mencionando uma resposta que ele imagina que críticos poderiam fazer, né? Eles poderiam dizer: sempre que um todo tem uma propriedade fortemente emergente, as partes têm uma relação externa perfeitamente natural. Então, digamos, quando o todo que sou eu tem uma propriedade fortemente emergente, ah, que é tida como fortemente emergente, né? Como por exemplo as propriedades fenomênicas que eu tenho, na verdade as partes do meu corpo, os átomos, digamos, vão ter alguma relação externa perfeitamente natural que faz com que ah, o todo que sou eu tenha experiências fenomênicas. Então, um zumbi filosófico seria composto de átomos que não são duplicatas dos meus átomos, porque eles não vão ter essa relação externa perfeitamente natural entre eles. Ahn, Só que assim, o McDaniel tem duas respostas para isso. Primeira é de que parece ser meio estranho isso, de achar que uma propriedade natural de um todo, ela depende de uma relação externa natural entre as partes, porque não é para ser o caso que as propriedades perfeitamente naturais podem ser recombinadas livremente. Não é isso que faz com que elas sejam perfeitamente naturais e não, digamos, emergentes ou algo do tipo?
Então ele levanta essa questão, né? Ah, e a outra resposta dele é dizer que, na verdade, essa crítica admite que a composição como identidade é incompatível com propriedades fortemente emergentes. Ah, porque vai dizer que, ok, na verdade, aquilo que a gente pensou que era uma, ah, uma propriedade fortemente emergente, na verdade não era, porque a gente vai ter uma relação externa perfeitamente natural. Ah, assim, ainda que isso seja o caso, digamos, no caso das qualia, ou da física quântica, ele diz que ainda parece possível que exista propriedades fortemente emergentes da maneira que ele definiu. E se é possível, então isso seria um problema para a composição como identidade. Então essa resposta não funciona muito bem, ele acha. Por fim, ah, queria mencionar um artigo aqui do Byung-Gu Ki, ah, que ele escreveu vários textos sobre lógica plural, que é, digamos, uma expansão da lógica que a gente está mais acostumado e estuda na graduação de filosofia para dar conta de termos que se referem a mais de um objeto, em vez de apenas um objeto. Ahn, e ele escreveu um artigo criticando a ideia de que composição seria identidade, usando noções lógicas. E daí, assim, é um artigo bem complicado. Eu li, eu entendi a argumentação principal do artigo, mas tem várias derivações lógicas que ele não apresenta todos os passos e que daí às vezes eu vi tipo, tá, como uma coisa se seguia da outra, às vezes eu teria que parar e fazer toda uma dedução lá que simplesmente, eu boto fé que isso aqui segue disso. Mas os pontos mais relevantes eu vi como é que uma coisa se seguia da outra. E o que ele mostra nesse artigo é que se a gente aceitar composição como identidade, então disso se segue que. E se a gente somar isso, ahn, que todos os objetos têm um objeto que eles compõem, a gente vai ter que não existem objetos com partes próprias. E daí, ah, enfim, agora eu tô meio em dúvida. Eu acho que talvez seja o caso que composição como identidade por si mesma implica que não existem objetos com partes próprias. Acho que é isso. Composição como identidade implica que não existem objetos com partes próprias. E daí, se a gente somar isso, ah, universalismo, que todos os objetos compõem alguma coisa, a gente chega no monismo, que só existe um objeto. E daí, assim, ah, aqui o artigo tem muitas deduções meio complexas aqui no meio. Mas uma coisa que eu queria mencionar, né? Que pra mim tem uma coisa que é questionável logo no começo. Cadê? Ah, ele define identidade plural, né? No artigo dele. Aqui. Ele define sobreposição, ele define composição e aqui identidade plural. Os x são idênticos aos y. Nessa hora seria legal ter o quadro, mas daí como eu estou falando online, então eu posso mostrar essa parte do artigo, né? É definido como para todo z, z é um dos x, c e somente c, z é um dos y. Ou em outras palavras, esses são idênticos àqueles, a menos que dizer que algo é um desses, se somente C é um daqueles. Isso me parece funcionar muito bem para a identidade plural. Por exemplo, dizer os empiristas britânicos são Locke, Berkeley e Hume. O problema é que no artigo dele, ele usa a composição como identidade, usando essa definição, vai colocando um termo singular num dos lados.
E daí isso é o mesmo que dizer que algo é um dos x, se somente c é um de y. Que, ok, isso é o mesmo que dizer que os x são y, né? Porque para algo ser um de y, só se essa coisa for y mesmo. E é meio. Tem várias adições lógicas depois, mas já dá pra ver meio que por aí que a gente vai ter algumas consequências não desejadas, por exemplo, que os objetos não vão ter partes próprias. Daí, o Van Inwagen, no artigo que a gente mencionou antes, ele disse que ele não via muito bem como definir uma identidade mista, né? Com uma pluralidade de um lado e um singular do outro. Pode ser que o fã de composição como identidade ah, questionasse isso. Mas a questão é, daí tu tem que sugerir outra definição lógica e tem que ser uma definição que não seja simplesmente dizer a mesma definição para composição, né? Porque daí, enfim, deixou de ser uma tese interessante. Só tá usando uma palavra diferente para falar da mesma coisa. Então, como é que a gente poderia ter uma definição alternativa de, de identidade para quando a gente tem num lado um plural e num lado um singular, sem cair em simplesmente estar falando de composição? Ah, enfim, o artigo. Cara, a gente vai estar falando de composição porque eles vão querer dizer que composição é identidade. Mas, tipo, teoricamente a tese é para ser algo mais interessante do que simplesmente mudar o sentido das palavras. O, o artigo ele se apresenta como uma crítica à composição como identidade forte. Porque daí a versão fraca seria o que eu ia associar ao Lewis quando ele, tipo, dá uma suavizada na tese dele e diz, ah, nem tudo que é verdade do todo é verdade das partes e vice-versa. Ahn, mas enfim, né, o Lewis é suavizado só porque a gente percebe que se a gente for ser estrito com isso, meio que não funciona, meio que as coisas levam a problemas. Deixa eu ver se eu encontro aqui no artigo rapidinho a parte em que ele fala do monismo, só pra confirmar. Hum, É, sim. É o que eu falei ali. Composição como identidade, logicamente equivalente à ideia de que não tem uma parte própria. Ah, e composição restrita, né? De que para quaisquer objetos juntos a gente vai ter uma fusão deles. Se a gente juntar isso com composição como identidade, a gente vai ter um monismo, que só existe um objeto. É, foi a coisa que eu me corrigi e falei depois. Mas enfim, é isso, gente. Ah, assim, essa é uma aula que eu devia ter mencionado isso no começo, né? Mas é uma que eu acho bem interessante, os temas que a gente lida. Mas eu reconheço que é algo, tipo, bem específico que talvez não vá ser do interesse de todo mundo. Mas, mas eu gosto desses artigos que eu trouxe porque eles vão certinho, ponto por ponto, frase por frase, pra ver se tem algum sentido nisso ou não. E porque eu acho bom, né? A gente meio que largar slogans meio genéricos que, tipo, são profundos, mas quando a gente tenta dar um sentido mais estrito pra eles, de repente a gente tem uma dificuldade enorme e, poxa, pode ser que o que a gente tava pensando meio que não fosse, aí não tivesse dizendo nada demais, né? Mas é isso, a princípio, semana que vem as aulas são presenciais. Se não forem, eu aviso. Obrigado, pessoal.